Vamos lá, pessoal, então uma aí de pêndulo em movimento harmônico simples. Em um experimento com um pêndulo simples de 120 centímetros de comprimento, então a primeira informação que ele dá para a gente é o comprimento, 120 centímetros. Foi cronometrado um intervalo de tempo decorrido durante 20 oscilações, então ele deu para a gente o número de oscilações. Obtendo-se um tempo de 44 segundos. Calcule a intensidade G da aceleração da gravidade no local do experimento. Bom, pessoal, então, para a gente poder fazer um exercício como esse, a primeira coisa que a gente precisa é lembrar da equação que relaciona o período de um pêndulo com a gravidade. Então, como é que é essa equação? O período é igual a 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo que está oscilando e G é a aceleração da gravidade. Pois bem, o que a gente tem e o que a gente não tem aqui, né, nessa equação? A gente não tem o período, a gente tem o comprimento da corda e a gente quer achar o valor de G, da aceleração da gravidade. Então primeiro vamos correr atrás do período para depois a gente conseguir substituir nessa equação e calcular o G, né? Então como é que eu vou achar o período com esses dados que eu tenho, pessoal? Eu tenho o número de oscilações e tenho o tempo necessário para essas 20 oscilações acontecerem. Então isso lembra para a gente que é possível calcular a frequência. A frequência de um corpo oscilando é o número de oscilações dividido pelo tempo dessas oscilações. Então a gente tem 20 oscilações acontecendo em 44 segundos. Então se a gente simplificar, ficamos com 10 sobre 22, ou melhor, 5 sobre 11 Hz. Essa é a frequência. Lembrando que a gente quer o período e não a frequência, então vamos relacionar os dois. Lembrando que o período é o inverso da frequência. Então, quanto vale o período aqui, nesse caso? O inverso da frequência, então, se a frequência é 5 sobre 11, então o período é 11 sobre 5 Hz. Então, beleza, agora a gente já achou o período, 11 sobre 5. Temos aqui, então, 2π. Ele pede para considerar π como 3,14. E nós temos aqui raiz de L. L tem que ser dado em metros, não pode esquecer, então, de dividir por 100. A gente vai ficar com 1,2 metros. E tudo isso dividido por G. Então vamos lá, vamos tentar primeiro passar todos os números para o outro lado, né? Então como é que vai ficar essa operação? 11 sobre 5 é igual a 6,28 raiz de 1,2 sobre G. Vamos passar esse 6,28 para o outro lado? Raiz de 1,2 sobre G. Então a gente vai precisar executar essas operações. Então primeiro vamos executar aí o 5 vezes 6,28. Não tem como a gente fazer nenhuma simplificação aqui por enquanto. Então vamos ficar com 11 sobre 31,4. Isso é igual a raiz de 1,2 sobre G. Agora a gente vai precisar fazer o quê? Agora a gente vai precisar elevar ambos os lados ao quadrado para poder simplificar aquela raiz. Tudo isso aqui então ao quadrado. Então vamos resolver essa operação aqui de uma vez. Então o resultado dessa operação aí, nessa aí, né, fazer isso na hora, como não tem como simplificar, né, tem alguns problemas que a gente não tem como simplificar, né, e aí perderia um bom tempo resolvendo essa questão se ela fosse uma questão de vestibular, né. Geralmente nos vestibulares e exames existe alguma simplificação que pode ser feita para que a gente não caia em cálculos assim tão custosos, né, que demoram tanto tempo para ser executados, né.
Então, se a gente elevar esse número ao quadrado, o que a gente tem? 0,12 aproximadamente, né? É igual a 1,2 sobre g. Passando o g para o outro lado e o 0,12 para esse lado, então 1,2 sobre 0,12. Então o que a gente percebe? Se a gente multiplicar o número de baixo por 10, a gente chega no número de cima, concorda? Então isso significa que o número de cima dividido pelo número de baixo é 10. Então eu fiz algumas aproximações aqui nesse problema, tá? Nessa divisão. Então por isso eu achei exatamente 10. Mas se você levasse todas as casas de precisão dessa divisão aqui e desse quadrado, certamente você encontraria 9,8 ou um valor mais próximo aí da aceleração da gravidade da Terra. Beleza, pessoal? Então essa aí é só isso aí. Um abraço.